Então, gente, agora começando oficialmente, me apresentando mais uma vez, eu sou o Dr. Caviani, eu sou coordenador junto com a Carolina Castro, que não está aqui hoje. Nós somos coordenadores das escolas de música e cidadania. Eu sou educador musical, formado pela Escola de Música da UFRJ, a Carolina é pedagoga, formada pela UERJ, e nós coordenamos esse projeto da Escola de Música e Cidadania, que tem como propósito promover a educação cidadã para crianças e jovens por meio do ensino da música e tem como valores a ética, a transparência, a responsabilidade financeira, a comunicação e a empatia. Né? Por esse propósito nosso, dá para perceber que a gente está falando que a gente promove a educação cidadã por meio do ensino da música. Então, o nosso objetivo final não é a formação musical. Não significa que o aluno não possa seguir o caminho musical. Né? Estou olhando ali para eles ali atrás, já estão me olhando assim. Não significa que o aluno não possa seguir o caminho musical. Ele tem todas as ferramentas para seguir esse caminho. Né? E muitos seguem. Inclusive, por exemplo, o Jordan acabou de passar no THE da UFRJ para a licenciatura em música. Está esperando o resultado do Enem, né, Jordan? Na ansiedade do resultado do Enem, para ano que vem poder entrar na faculdade de licenciatura em música. Mas o nosso propósito final é a educação cidadã. A música é um meio para a gente chegar lá. Como eu já tinha falado, nós temos 18 polos, dando uma passada muito rápida, né, porque eu já falei lá fora sobre o nosso trabalho. A gente tem aqui no Rio de Janeiro, Vargem Grande, Cidade de Deus, Vicente Carvalho, Itaguaí. Todo mundo está conseguindo ver? Não? Vocês acham melhor desligar a luz? Já? Tá. Então, Vargem Grande, Cidade de Deus, Vicente Carvalho, Itaguaí, Rio Comprido, Laranjeiras, Rocha, Meia, Vila Cruzeiro, Vila de Cava, Senador Camará e São Cristóvão. Né? Vila de Cava fica em Nova Iguaçu e Itaguaí. Então são os dois polos em outros municípios do estado. E nos outros estados a gente tem um em São Paulo capital, um em Jaguariúna, que é uma cidade do interior de São Paulo, um em Salvador, Fortaleza, Florianópolis e Brasília. Eu falei totalizando aí mais ou menos 2.000 alunos. A gente tem aulas disso, pegando todos os polos. A gente não tem aula de tudo em todos os polos, mas pegando de tudo. A gente tem aula de violino, viola, violoncelo, flauta doce, flauta transversa, clarineta, trompete, trombone, percussão, e aqui ficou faltando canto coral, que a gente considera como um instrumento também, o nosso instrumento próprio. Além dessas aulas de instrumentos, a gente tem aula de teoria musical, que não precisa de muita explicação, né? Teoria musical. Só que a gente trabalha a teoria musical de forma mais dinâmica, uma aula de musicalização, com brincadeiras e tudo isso. Exercícios, composição. Essa turma mais velha que já participa da orquestra, eles geralmente trabalham composição dentro da sala de aula de teoria musical. E a gente tem uma aula que se chama Oficina Criativa, que é a nossa aula de cidadania. Como o nome é Escola de Música e Cidadania. Opa, chegou o café. De Música e Cidadania, a nossa aula de cidadania tem esse nome, Oficina Criativa. Ela é dada por algum arte educador, não precisa ser um professor de música, pode ser um professor de música, mas não precisa ser um professor de música. A gente tem professor de teatro, professor de literatura, professor de dança, professor de música. Cada polo tem um professor de oficina criativa e eles trabalham alguns temas durante o ano. Esse segundo semestre, a gente trabalhou alguns temas como segurança pública, saúde de forma geral, relações de poder, educação pelo consumo, economia criativa e um tema que a gente, por uma coincidência, escolheu antes de toda essa crise como tema que todas as aulas de música iam seguir, que é a preservação do equilíbrio do meio ambiente. Então, por uma infeliz coincidência, estourou essa crise ambiental no país, mas esse tema foi definido lá no início do ano. Então, os professores de música também vêm trabalhando esse tema, em cima da escolha de músicas e falas e tudo isso. A gente avalia os alunos de duas formas lá, a gente avalia mensalmente, através de desempenho, dedicação e disciplina. Isso gera alguns gráficos para a gente entender como é que o aluno está. E a gente avalia cada semestre com audições. A gente monta uma banca, uma audição musical mesmo. A gente monta uma banca com professores, eu, mais o professor da turma, mais algum outro professor convidado, e um aluno de cada vez vai na frente e toca ou canta, né, para mostrar como é que foi a sua desenvoltura naquele momento.
Nenhuma dessas avaliações gera aprovação ou reprovação. Ninguém é aprovado ou reprovado. O aluno ele pode passar, mudar de nível de turma a qualquer momento, segundo o professor. Tipo, o fulano está evoluindo muito, eu quero passar ele para a turma mais avançada. Beleza, pode passar, não precisa chegar no final, cumprir o semestre inteiro para isso ser aprovado, não. Isso aqui é uma forma da gente avaliar, isso gera um boletim para a gente conversar com os alunos e com os responsáveis. Tipo, olha, o Jordan, já falei dele, o Jordan estava bem na disciplina, começou a ir mal na disciplina, olha só, está aqui a avaliação dos professores quanto a ele, e o que a gente pode ver, né? Ou então o Jordan se dedica muito, mas ele não consegue executar, o desempenho dele está ruim. Ou tipo, Jordan leva nas coxas o semestre inteiro, mas chega na hora e desempenha bem. Então o que está acontecendo? Né? Então a gente vai avaliando um pouco disso. Além disso, como eu falei, a gente tem uma orquestra de 42 jovens. A idade da orquestra vai até 26, a gente passa um pouco dos 17, porque a ideia da orquestra é ser um grupo semi-profissional. A gente tem os concertos de domingo, que são esses concertos que acontecem na Barra. A gente tem algumas apresentações externas, como eu falei lá fora, dei alguns exemplos. E a gente trabalha com temáticas. Como eles são estudantes, não dá para a gente, a cada concerto, fazer um repertório diferente. Então a gente trabalha em temática. Então a gente trabalha um tema. Esse ano a gente começou com clássicos, música clássica de forma geral. Estudou durante alguns meses e fez uma curta temporada de concertos do tema clássico. Depois a gente entrou no clima do evento da cidade, fizemos um concerto de rock, um tema de rock and roll, orquestra. E depois, para finalizar agora o ano que a gente já finalizou, a gente fez musicais de forma geral, da Broadway, brasileira, vários musicais. Bem, eu vou voltar aqui, senão já dou spoiler. Eu não pedi para vocês se apresentarem, não é porque eu sou mal educado, mas é porque estava nos planos. E agora que a gente vai se apresentar. E quando a gente foi chamado para fazer isso nas escolas, a gente ficou pensando o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer nas escolas. E por isso que veio a ideia de falar com os professores, ao invés de falar só com os alunos. A gente já dialoga muito com alunos, com crianças, no nosso trabalho. Então, por que não dialogar com professores, para que esses professores se acharem pertinentes, se acharem legais, que possam levar um pouco disso que a gente está falando para dentro da sala de aula. Né? E aí a gente resolveu falar sobre um assunto que parece bobo, mas não é nem um pouco bobo. Se chama escuta. E eu não estou falando de música especificamente, estou falando de escuta, geral, de forma geral. E aí eu venho com uma pergunta para vocês. A gente consegue, e aí eu não vou falar de música, a gente consegue se expressar através de sons? Qualquer som? Sim? Vocês concordam que sim? Então vamos testar isso aqui agora. Como eu falei, vocês não se apresentaram ainda. Então vocês vão se apresentar. Só que a única palavra que eu vou escutar vai ser o nome de vocês. Eu quero entender quem são vocês através de sons. Eu vou dar esse exemplo aqui. Vou pedir para o pessoal da Nova Sinfonia me seguir ali atrás e dar os exemplos e depois a gente segue com vocês. Mas lembrando, a única palavra que a gente vai falar é o nosso nome, para que a gente entenda o nome. Então eu vou começar. Vitor. Poucos sons eu me descrevi. Agora eu quero que vocês façam o mesmo. Cada um de vocês. Fechado? Então vamos começar lá atrás com a garotada, que eles estão com a criatividade mais aflorada. Então vai lá. Pode ser qualquer som, eu fiz com a boca, mas pode ser com o corpo, o que vocês quiserem. Vai você. É coisa rápida, é um somzinho só. Jordan. Andriele.
Aí tá muito fácil, né? Todo mundo tá imitando o som de um do outro. Mas elas são soprano. É, tudo. A gente não vai poder colar. Vai lá. Cecília. Não, mas aí não teve som, Cecília. É só Dá mídia. licença, gente, vou falar. De que esse carro preto está estacionado logo na entrada da garagem? É meu! É porque o moço do brinquedo precisa entrar para retirar os brinquedos. É sério? Adriana. É, Na entrada da garagem, vê? Tá ótimo. Vai lá. Isso não pode, né, professor? Não pode, né? Pra terminar ali atrás, pra gente seguir pra vocês. Beatriz. Lá, 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 lá. Beleza, então vamos seguir agora com vocês. Vocês entenderam uma brincadeira. Então vamos lá. Aline. Eu acho que não eu sou doença. Carla. Doze. 3 mais 4, 7. Som. Gisele. Odila. Márcia. Quem Luzia. Vai no inglês. Vai no inglês. Eu? Licione. Sandra. Prudente. Papo, vamos. Lógico. Lúcia. Maria. Ai, meu Deus. Albenice. Valéria. Bom, gente, então na verdade é mais para quebrar o gelo essa primeira atividade. E eu queria trazer um texto para vocês, um curto parágrafo, já que a gente está falando de escuta. Tem um educador musical canadense, chamado Schaeffer, Murray Schaeffer, que eu digo que todas as escolas deviam estudar ele, não só as escolas de música. Porque ele fala sobre o mundo, ele fala sobre a escuta do mundo. E ele diz que os sons que a gente tem no ambiente são a paisagem sonora desse ambiente. Foi ele que criou esse termo. E aí eu trouxe um pequeno parágrafo dele que fala assim, que a gente deveria apresentar aos alunos de todas as idades os sons do ambiente e tratar a paisagem sonora do mundo como uma composição musical, da qual o homem é o principal compositor, e fazer julgamentos críticos que levem à melhoria de sua qualidade. Então ele está falando aqui da paisagem sonora, mas ele está colocando o homem, o ser humano, como o principal compositor dessa paisagem sonora. Vocês concordam com isso? Vocês acham que é o homem que é o principal compositor da paisagem sonora, dos sons que a gente tem à nossa volta? Não? Então eu vou fazer um pequeno exercício do Schaeffer, que é o primeiro exercício de um livro dele chamado Educação Sonora. É maravilhoso esse livro, são 100 exercícios que falam sobre escuta do mundo. Né? Não é um livro propriamente de exercícios musicais, é um exercício de escuta. A gente vai ficar um minutinho, de olhos fechados, só escutando tudo. E depois a gente vai falar sobre isso. Podem fechar os olhos.
Ok. Vamos abrir nossos olhos. E aí, que sons que a gente escutou? A tosse de alguém. A cantaria das crianças. Primeiro, o brinquedo. O que mais que a gente escutou? O pigarro teve. Um pouquinho do ar-condicionado. O que mais? A tosse de alguém, o pigarro. E tem uma batida assim que tá recorrente, que acho que é o totó. Totó. Legal. Algum desses sons foi da natureza? Não é natureza, tadinha. Por isso que o Schaeffer fala que nós somos um dos principais, se não o principal compositor dessa paisagem sonora. Existe, provavelmente todo mundo aqui já passou por essa situação, principalmente vocês que são professores, né? A gente está irritado, não sabe por quê, está muito irritado, e aí a gente, não, peraí, eu vou ali rapidinho, e você sai daquele ambiente e no outro ambiente está mais silêncio. E você percebe que aquela irritação era o som que estava dentro. Geralmente é a sala de aula. Mas era o som que estava naquele ambiente. Mas pode ser em casa, às vezes a gente está escutando uma música alta e não está se tocando, quando você abaixa a música e fala, ufa, estava alto demais, né? Isso acontece. Isso acontece. E realmente o som, ele é um dos pontos que a Organização Mundial de Saúde, ela coloca como ponto de prioridade. A gente tem um limite para ser saudável para a gente, mais ou menos 70 decibéis, que é a forma que a gente mede o som, a pressão sonora, né? Uma vez eu fiz esse exercício com outros colegas e a gente botou um aparelho que mede os decibéis. E a gente estava numa escola, a gente fechou todas as janelas, tinha uma rua próxima, a gente ligou e marcou 230. E a gente estava em silêncio. A Globo fez uma vinheta agora os barulhos, né, dos dias de você já viu? Então, a pressão sonora, ela é muito importante para a nossa qualidade de vida e para a qualidade de vida de todo mundo. E o Schaeffer fala uma coisa muito legal, se a gente soubesse escutar, será que a gente produziria tanto som? Esse ar-condicionado aqui é silencioso, mas tem vários que não são. Se o projetista, o engenheiro que projetou o ar-condicionado, pensasse no som, será que a gente teria tanto ar-condicionado para dentro? Né? Então é essa consciência que o Schaeffer tenta trazer. E aí eu estendo para vocês, mas a gente sabe escutar música? Agora puxando um pouquinho a sardinha para o lado da música. Todo mundo aqui sabe escutar música? A gente sabe o que são frases, sessões, pontes, interlúdios, períodos, temas musicais. A galera lá de trás não vai. É claro que eu estou dando uma forçada aqui, ninguém precisa saber tudo isso. Mas a música, ela funciona como um texto, como literatura, né? Então a gente fala o texto musical. E tudo isso que eu botei aqui existe dentro da música. A gente tem os temas, a gente tem as frases, a gente tem sessões. Só para dar um exemplo, né, sobre essa formação da música, eu vou dar um exemplo popular e um exemplo clássico. Vou começar com o clássico. Existe uma missa de Bach, Johann Sebastian Bach, que é a missa em si menor. É uma missa católica, embora Bach fosse protestante, mas Bach falava muito sobre o ecumenismo, então ele fez uma missa católica, onde ele fala da vida de Jesus. A missa tem 33 movimentos, dura 3 horas, tem 33 movimentos curtos, divididos em 3 grandes sessões, que são divididas em 3 pequenas sessões, e cada uma dessas sessões tem 3 movimentos. E o movimento central da música, o que está bem no meio de todos esses 33, os 3 movimentos centrais, cada um é feito, composto em cima de 3 notas cada um. Provavelmente a gente escutaria essa música e fala assim, legal, bonito. Ponto. E muitas vezes a gente não vai parar para perceber toda essa arquitetura, porque isso é uma arquitetura, em cima do número 33, que é a idade de Jesus. Né? Então tudo isso foi pensado. Inclusive, esses 3 temas, esses 3 movimentos do meio da obra, o primeiro é a encarnação de Jesus, o et incarnatus, que em latim é música,
E aí são 3 notas descendentes para representar a encarnação. Então, et incarnatus, a última já é a repetição da primeira. O segundo movimento é a crucificação. Então são 3 notas iguais para representar a martelada na crucificação. Crucifixus, são 3 marteladas na mesma nota. E o terceiro é a ressurreição. Então são 3 notas ascendentes. Et resurrexit, a quarta já é a repetição da primeira, então conta como 3 notas. Então é tudo uma arquitetura que é pensado que muitas vezes passa desapercebido pela gente, quando a gente escuta música, né? E aí eu pergunto para vocês, vamos agora dar um exemplo de música popular. Eu estou falando de música clássica é rebuscada. E música popular, alguém sabe me explicar o que é um partido alto? Não vale o vídeo do Zeca Pagodinho. Porque tem um vídeo dele tentando explicar o que é partido alto e nem ele sabe. Embora ele cante partido alto. Alguém que sabe me explicar o que é um partido alto? Não? Partido alto é um tipo de samba, né? Só que dentro do samba você tem as subdivisões do samba. O partido alto ele é o seguinte, é quando você tem um canto que a gente chama de canto responsorial. O que é isso? É quando a gente tem um solista e um coro. Então quando você canta, hoje eu perdi a comida, a canja sobrou pra mim. Aí o coro canta, o bagaço da laranja, solista, sobrou pra mim, coral. O bagaço da laranja, volta solista. Sobrou pra mim, coral. Sempre que tem essa questão de coro e solista, o coro cantando um refrão, no samba é um partido alto. Isso é uma forma musical, é uma forma fixa. Toda vez que aparecer isso, é um partido alto, se a gente estiver falando de samba. Isso é um estudo que tem na música, que se chama formas musicais. E aí eu trouxe uma pequena explicação. Formas musicais é a organização de ideias sonoras e musicais desenvolvidas e configuradas organicamente dentro de um contexto histórico e cultural, as quais podem se apresentar sob diferentes estruturas e seções. Como eu falei, estruturas e seções que a gente viu antes. E é uma forma que a gente estuda. A gente não precisa saber isso, mas é legal saber que existe. Né? Para saber que a música é muito mais complexa do que a gente escutar a música e falar assim, pô, legal. E eu acho isso aqui sensacional, que é dentro de um contexto histórico e cultural. Por quê? Porque a gente é muito acostumado a colocar música no lugar errado. Não só música, arte, no lugar errado, em contextos errados. Eu acabei de escutar hoje de manhã que o rock and roll leva ao satanismo. Para quem está atualizado aí com a internet sabe do que eu estou falando. Pois é. E aí eu pergunto para vocês, vou dar um exemplo de uma música. Alguém aqui conhece aquela área da Rainha da Noite? Né? O que vocês lembram quando vocês escutam isso daí? Qual a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Itália. Itália. Legal, o que mais? Quem passou os anos 90 lembra de... A propaganda daquela Linólia. Entreguei a idade. Não era nascida não, tá? Eu lembro de uma propaganda de carro. Vocês lembram de uma propaganda de carro? De uma propaganda de carro com Edson Cordeiro cantando. Passando no meio da natureza, o carro, árvores. Tudo lindo e maravilhoso. Itália, né? E, inclusive a paisagem parecia muito aquelas árvores da Itália, né? Vocês sabem o que essa música é? Ela é uma parte de uma ópera de Mozart, que não era italiano, era alemão, era austríaco na verdade. Não se passa na Itália. Não tô criticando, mas eu estou usando isso como exemplo. E que Mozart era muito ligado à política da época. Mozart era um iluminista. Então ele fez uma ópera criticando o sistema de governo da época, os impérios, né? E nessa ópera se chama Flauta Mágica, tinha 2 reinados. O reino do Zarastro, que era um déspota esclarecido, que escutava o povo,
todo mundo podia opinar, votar e tudo isso, e o reino da Rainha da Noite, que era uma ditadora, e mandava em tudo, matava todo mundo e tudo isso. Só que a filha da Rainha da Noite se apaixona pelo filho do Zarastro, e eles são inimigos mortais. E aí, essa área específica, a Rainha da Noite está virando para a filha e falando: você quer fugir com ele? Você foge, mas eu vou te matar. Então, essa música, a área da Rainha da Noite, é uma jura de morte, de uma mãe para uma filha. Pesado. Pesado. E a gente colocou no meio da floresta. Não tem nada a ver. E a gente descontextualiza uma música. A gente tem uma geração inteira, pelo menos aqui no Brasil, que quando escuta essa música, pensa em passarinhos. Enquanto não tem nada a ver, né? E a gente pode dar vários exemplos de diversas músicas. Uma música que foi feita com contexto político, histórico, social, ela tem que ser contextualizada quando ela vai ser repetida, né? Porque senão a gente pode estar criando um erro cultural. E aí vem a seguinte pergunta: mas como é que a gente vai estimular os alunos a escutar música, mas principalmente a escutar música, já partindo dessa premissa, que é o meu apelo a vocês, caso vocês achem interessante. E aí eu gosto de trazer essa citação aqui, que fala que um dos princípios básicos da educação musical deve considerar e compartilhar do discurso musical dos alunos, propiciando uma ampliação das relações que ele já tem com a música, conduzindo-os a novas experiências, para que assim sejam capazes de estabelecer uma relação real entre música e cultura, música e vida. Eu acho sensacional essa citação, porque ela deixa muito claro, né, uma das ideias que eu acredito, né, e que a gente tenta levar nas escolas de música e cidadania, que é partir do discurso musical dos alunos. E a gente chega sempre numa grande polêmica, né? Partir do discurso musical dos alunos. O que é isso? Ah, então você está falando que a gente tem que escutar funk? Sim. Se for necessário, sim. Mas, eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Eu, Vitor, nascido em classe média, que aprendi a tocar piano com 5 anos de idade, tive acesso, porque minha avó era pianista, e desde então aprendi música clássica, depois me apaixonei pelo rock, fui tocar rock, e essa foi meio que a minha bolha cultural durante muito tempo. Eu vou chegar numa sala de aula e falar assim: gente, agora vocês param de escutar tudo que vocês estão escutando e vamos escutar Beethoven, Mozart ou rock and roll. Eu estou certo? Não estou certo. A gente tem que criar na sala de aula um diálogo de igual para igual. Eu tenho a minha experiência, mas os alunos também têm as experiências deles, né? Eu trabalhei durante um tempo num projeto, na época da minha graduação, num projeto dentro da comunidade da Maré, né, do bairro da Maré, porque a Maré são 18 comunidades, aonde a gente fazia um censo local. E era uma variedade tão grande, um censo cultural, né? Uma variedade tão grande de culturas tão diferentes dentro daquele local que a gente, aqui do lado de fora, coloca tudo como a mesma coisa, né? Que a gente sabe muito pouco sobre, né, quem não nasceu, foi criado e viveu nesses ambientes, sabe muito pouco sobre como que é a cultura, né, dentro das comunidades do Rio de Janeiro. Então, se a gente parte de uma cultura, né, colonizadora, por mais que seja bonita a música, por mais que seja legal, a gente parte desse papel da cultura colonizadora, da cultura pop, da cultura clássica, da música clássica, a gente não abre premissa para o diálogo, né? Então eu gosto muito disso aqui quando ele fala de discurso musical dos alunos. Então a gente sempre gosta de perguntar para os alunos: o que você escuta? E vamos analisar isso. Vamos analisar. A gente pode chegar à conclusão de que a música talvez não seja do meu gosto, talvez ela não tenha não seja tecnicamente tão rebuscada, ou talvez seja, ou talvez eu até goste, né? Então a gente tem que estar aberto para esse discurso. Então eu gosto muito dessa citação, porque ela fala um pouco sobre isso. Pensando nisso, nessa questão de partir do princípio, a partir da vivência musical, eu trouxe uma música que certamente foi da vivência musical de vocês. Todo mundo conhece essa música, Se Essa Rua Fosse Minha? Sim.
Me empresta o violão, André? E aí eu queria fazer um exercício musical com vocês, que pode servir de inspiração para algum exercício musical que vocês algum dia queiram fazer. Como eu falei, né, não vamos partir de lugar nenhum, porque senão a gente vai partir talvez de pré-ideias que a gente já tem. Então, o que a gente fizer, qualquer coisa está valendo. A ideia é que a gente cante essa música. Vamos cantar uma vez? Todo mundo junto. 1, 2 e... Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Beleza, a música é maior, eu só peguei uma estrofe. E a ideia agora é que a gente cante essa música de novo, só que a gente vai improvisar. Como assim improvisar? Da maneira que quiser. Ah, posso fazer uma segunda voz? Pode. Posso fazer um outro ritmo? Posso. Pode. Então, se essa rua fosse minha, eu mandava. Vocês que mandam. A única condição é a melodia principal ela tem que acontecer. Então, alguém ou alguém tem que estar cantando a melodia principal. Só que agora eu vou trabalhar a escuta. Por quê? Porque eu não vou falar quem vai cantar a melodia principal. Alguém vai cantar a melodia principal. Se a pessoa do meu lado estiver cantando a melodia principal, que foi isso que a gente acabou de cantar, eu posso improvisar livremente. Não existe certo e errado. Ah, ficou estranho. Tá, muda a voz e tenta fazer alguma coisa. Se a pessoa do meu lado estiver improvisando, então eu tento manter a melodia principal, que vai chegar o meu momento de improvisar. Vai ficar estranho na primeira repetição, na primeira ida, mas vocês vão ver que depois vocês vão entendendo. O pessoal lá do coral me ajuda também, nos improvisos e na melodia, serve para vocês também. Né? E vamos tentar fazer, sem julgamentos. Tudo está valendo, tudo está certo. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Só 3 cantando. Com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Vamos mais uma vez? Agora que a gente já disse. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Legal, foi tímido, mas rolou a improvisação. Vocês escutaram? Vocês escutaram? Eu baixei aqui a voz porque se eu cantasse alto, vocês iam ficar escondidinhos atrás da minha voz. Mas rolou a improvisação. Isso é uma forma de a gente quebrar um pouco dos tabus, né? Porque geralmente a gente fica assim, mas eu não sei música, eu não sei cantar. E a gente sabe, né? A música, ela acontece dentro da nossa experiência. Se a gente escutou música durante a nossa vida, seja ela longa ou curta, né? Seja uma criança, seja um adulto, a gente tem uma vivência musical, a gente tem já uma educação musical. Né? A música, ela é uma cultura, então a gente aprende ela através da nossa vivência, não necessariamente só através de aulas. E aí eu queria trazer mais um último exercício, barra brincadeira, para a gente poder estimular os alunos, caso sejam interessantes, de escutarem música, de se divertirem com música. E aí eu trouxe uma música que a gente trabalhou no ano passado, na orquestra, e que tem a ver com o nosso tema, esse ano. Que é uma música do Lenine, chamada Bichos do Mar. Lenine, para quem não sabe, ele é embaixador do Projeto Tamar. Então ele tem essa música. E fala sobre uma tartaruga. Então vamos prestar atenção. Eu vou cantar só a primeira estrofe, que a segunda é muito repetitiva.
licença, desculpe atrapalhar, que chegou o moço com uma van avisando que veio para buscar vocês. Ok. Tava tocando no tom errado. Nunca tive pressa, porque sei que a vida passa, mas demora, demora. Já rodei o mundo bem devagarinho e olhando pra tudo, pra tudo. Vi um camarão limpando o oceano, enquanto as pessoas iam só sujando. Vi o povo, vi a lua conversando pra tentar mudar. Vi o povo, vi a lua conversando pra tentar mudar. Nunca tive pressa, mas agora eu tenho. Nunca tive pressa, não. Nunca tive pressa, mas agora eu tenho. Nunca tive pressa, não. Eu tenho pressa que essa gente se conscientize, que respeite a vida e que economize. Acredito que um dia o homem vai mudar e que as crianças do futuro vão poder brincar. É preciso consciência para ensinar e é preciso paciência para poder mudar. Deixa os bichos do mar, deixa as tartarugas, deixa os bichos do mar, deixa a natureza. Só pela primeira estrofe, a gente entender um pouquinho da música. Eu acabei me embolando no violão, então fui a capela mesmo. Qual é o exercício agora? Eu vou rapidamente dividir vocês em 3 grupos. E vocês vão escolher uma estrofe, ou um pedaço da música, para que vocês representem, através de gestos, esse pedaço da música. A gente não vai poder cantar, não vai poder falar. A gente pode até emitir som, por favor, mas não pode falar e nem cantar. Então, rapidamente, vou dividir vocês em 3 grupos, para que a gente possa fazer isso no nosso próprio lugar, para a gente ser simples. Deixa eu ver quantos nós somos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tá. Então, 3 grupos de 6, um vai ficar com um pouquinho mais. Então, vem vocês 4. Jordão dá uma ajuda nesse grupo de cá e você também fica aqui. Júlia vai dar uma ajuda nesse grupo aqui, vocês 4 mais você. E vem a Andriele também pra cá. E vocês 2 ajudam o grupo de lá, que são mais 4, mais vocês 2. E vocês vão escolher um trecho da música. A gente vai dar 5 minutinhos pra gente poder pensar numa representação de algum trecho da música. E o outro grupo vai ter que acertar com esse trecho. Tá bom? Enquanto vocês pensam aqui, eu só vou falar com o rapaz da van aqui fora, rapidinho e já volto. Viu, Abed? Não era lá, não? Então, uma conta de pra cá. Não, sou jovem, sou jovem. Todas nós somos jovens. Eu sou um pouco mais jovem. Pra não falar a idade de ninguém. Melhor não. Ela sabia que era dançar muito de nós? Não sabe. Mamãe já comentou. Já tem especial dessa mulher. Ela usa ainda bem que não tem que fazer. Era tinha os desenhos da embalagem? Não, isso era aí a outra. Tá ligando a outra coisa. Vai, que se fosse a gente escolher eu vou recitar pra você. Nunca tive pressa, porque eu sei que a vida passa, mas demora. Já rodei o mundo, bem devagarinho, e olhando pra tudo. Pra tudo. Eu gostei dessa.
letra. Eu tô E ensinando tem pra como eles. aumentar Entendeu? isso? Vocês conseguiram ler também? Não, continua, tá bom. Não, parei aonde? Pra tudo bateu. Viu o camarão limpando o oceano. Enquanto as pessoas iam só sujando. Viu o povo, via a lula conversando, pra tentar mudar. Nunca tive pressa, mas agora eu tenho. Nunca tive pressa, não. Tenho pressa que essa gente se conscientize, que respeite a vida e que economize. Acredito que um dia o homem vai mudar, que as crianças, no futuro, vão poder brincar. É preciso consciência para ensinar e é preciso paciência para poder mudar. Deixa os bichos do mar, deixa a tartaruga. E depois repete. Então é isso. A natureza. É porque a gente já cantou, a gente sempre bolava. Ó, já escolhemos já. Já escolheram? Então, Já tem saído já. Vocês escolheram. Ó, vamos aproveitar pra música, daqui a pouco vocês vão sair, ó. Vai lá no chão. É, ó, vamos já tá esperando vocês. Vai lá. Ah, eu quero mandar ver dessa escola ali na freguesia. Já tem Já até foi ele também? Já foi ele também? Vamos fazer uma personagem. Por que que a gente Só um não faz? trechinho, só um trechinho. Isso, só um trechinho. Podemos? Tem muita coisa. Já foram também? Maravilha, todo mundo já foi. Pode sentar de novo aqui. Melhor, vocês já estão no pé? Então já vamos fazer vocês. Já vamos fazer vocês no pé. Vamos fazer aqui à frente? São tímidos. A Luciana Pra ver vocês. essa não dá pra isso não, Carla. Faz outro Pronto, já fiz. Peraí, calma. Acende a luz, não? Paciência para mudar. Gostei. Paciência Tá tranquilo. Tá suave, tá? Boa. Aqui vocês têm bem? Não? Ela precisa de alguém. A Sandra tá já sério, vai falar. Vamos pro lado de cá. Vai bater alguém? Não, tô só esperando. Eu tenho que ler lá. Tá escrito aí. A tartaruga nadar, deixa eu ver. Deixa a tartaruga. É o povo. E o povo que ajuda a não crescer. E agora? Deixa ali no meio das entrelinhas. Vai você na frente. Calma aí. Siga-me, menino. Vai, Lúcia. Vai lá. Não tem a pressa, não? Eu sou muito acelerada. Tá pressa. Nunca tive pressa. Só o tio que descobriu. Gente, não vai. Isso é uma brincadeira, né? Uma brincadeira com música, né? Mas existem várias outras. De novo, eu até repito e falo, se às vezes a escola tiver acesso, vejam esses livros do Schaeffer, eles são muito... Eles, embora sejam musicais, eles não são livros de música propriamente dita. Eles têm muito exercício de musicalização, de educação.
educação infantil e tudo isso. E eu queria encerrar só com uma fala de um amigo meu, do Leonardo Moraes, um grande educador musical e etnomusicólogo também, pesquisador sobre músicas de tradição oral. E ele fala o seguinte, que o ensino-aprendizagem musical nos distintos espaços educativos, escolas de educação básica, projetos sociais, escolas vocacionadas ou conservatórios de música, perpassa por aspectos que envolvem escuta, experimentação e criação. Esses processos conferem diversificadas funções em âmbito estético, significativo e cultural, sendo um meio essencial para o desenvolvimento musical do humano. A música, ela é uma linguagem artística e a arte é uma linguagem do ser humano. Né? A gente pode se expressar de forma científica, que é o que geralmente a gente se expressa. A gente pode se expressar de forma religiosa, a gente pode se expressar de forma folclórica, né, através de tradições orais, né, de forma mítica, através da filosofia, e a arte é uma dessas linguagens. Né? A arte é mais um desses meios. A gente acaba deixando a arte, né, um pouco de lado, muitas vezes. Né? Por quê? Porque a arte, como é uma forma de se expressar, uma forma de se comunicar, ela muitas vezes consegue bater de frente com muitas ideias que as pessoas não gostam que a gente bata de frente. Né? Então, em vários regimes políticos, as artes e a cultura são sempre os primeiros a serem atacados. Né? Então, esse é o apelo que eu sempre faço quando a gente fala de escuta, quando a gente fala de escuta musical, quando a gente fala de arte de forma geral, é sempre o apelo que a gente faz. As crianças, aqui focado nas crianças, já que todos nós trabalhamos com crianças, né, elas muitas vezes são deixadas de lado para o olhar artístico. Né? E é fundamental para a criação de um ser humano, né, adulto, que ele tenha um olhar artístico. A gente pode dar diversos exemplos, diversas épocas da história do Brasil e do mundo, onde as artes e a cultura foram deixadas de lado. E até hoje a gente tem resquícios sérios. Então, por isso que fica esse meu apelo, que a gente use mais música, que a gente use mais arte de forma geral, pintura, teatro, dança, o que a gente quiser sobre arte, que é sempre muito importante. Gente, espero que vocês tenham gostado. Esses aqui são os livros que eu usei, né? Ricardo Rocha fala sobre as 9 sinfonias de Beethoven, mas fala sobre formas musicais, né? E 3 livros do Schaeffer, né? Afinação do Mundo, Educação Sonora, que é onde tem os exercícios, e o Ouvido Pensante. O Ouvido Pensante é o livro principal dele, é o livro que ele traz essa ideia de paisagem sonora, como que a gente deve escutar o mundo. Sim, tem capítulos que são mais específicos para a música, conhecimento musical, técnico musical, mas ele tem principalmente no início, fala um pouco sobre como que nós devemos escutar no mundo, tudo isso. Obrigado pela atenção de vocês. Agora você tem que abrir lá. Agora eu sou para a terceiro terceira passo. Professor, Facebook pra lá. é a Agência do Bem. Escreve a Agência do Bem, vai entrar a página no Facebook. Fica ativo. Gente!